Fala, família vascaína, aqui é o Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, região sul do estado do Rio de Janeiro, trazendo aí mais um vídeo para o canal, vídeo aí de sábado, sabadão, hein, pessoal, com muita informação. Vamos falar de tudo que for relacionado ao Vasco da Gama, futebol brasileiro. Antes de mais nada, peço para que você deixe joinha, para que você deixe o like, se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificações para você saber quando um vídeo for ao ar no canal, né? Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas possível, gente. Pessoas da sua família, seus amigos, parentes, pessoas próximas de você, para que o canal seja impulsionado na plataforma do YouTube. Deixe seu comentário também, que é muito importante para mim. Assim que puder, eu vou ler todos aqui, vou responder assim que eu puder também para vocês. Agradeço muito o engajamento de vocês. Olha só, mais de 800 inscritos. Ultrapassamos aí a quantidade de 800 inscritos. Pessoal, deixa o like também. Eu conto com a visualização, porque se vocês não assistirem o vídeo, 800 inscritos, pelo menos a metade dessa galera aí, gente, assistiu os vídeos longos, pois o pessoal só assiste os vídeos curtos lá. Assiste o vídeo longo também, que aqui tem as notícias estão mais detalhadas, as informações estão mais detalhadas, muita informação aqui para você. E a gente vai falar de Vasco, tem muita coisa para a gente falar de Vasco hoje. Para falar de futebol também, tem novidades aí sobre a SAF, tem novidades aí sobre o zagueiro que está chegando, sobre o Verratti também, ó, tem muita informação para vocês, gente. Olha, chegou o homem, tá? Chegou o homem aqui, o zagueiro Alan Saldívia, o zagueiro uruguaio vindo do Colo-Colo do Chile, e o BTB foi lá cobrir, né, a chegada do zagueiro, assim como fez com o Johan Rojas. Então, Alan Saldívia já chegou no Rio de Janeiro nessa madrugada para fazer exames médicos. Essa hora já assinou o contrato, com certeza. E abre aspas para o que disse aí o zagueiro Alan Saldívia. Disse ele que gosta de ir forte, né? E bem forte aí nos duelos de um, contra os atacantes, duelos aéreos também. E ele diz que ele tem muita atitude, tá? E é isso que o define. Ele tem muita atitude, é isso que define o zagueiro. E ele falou que diz que chegou a se comunicar com o Diniz, que o Diniz se comunicou com ele também, que ele fez um esforço da parte dele muito grande, mas respeitando o clube de onde ele estava, respeitando, né, no caso ali, o Colo-Colo, mas era o desejo dele muito grande de vir para o Vasco da Gama, e ele fez um esforço muito grande de vir para cá. E ele diz também estar contente e que sempre vai deixar tudo no campo e sempre será de coração. A atitude sempre estará presente. Palavras aí do zagueiro vascaíno, as primeiras palavras aí do Alan Saldívia da chegada aí no aeroporto. Ele vai ter um contrato aí de 3 temporadas, tá, pessoal? O Vasco adquiriu os direitos econômicos dele aí, parte dos direitos econômicos, né, por 1,2 milhões de dólares. 300 mil aí vão ser adquiridos em bônus por metas, né? 300 mil, aí vai somar aí 1,5 milhões de dólares e com 55% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 15%, o Vasco tem até o final do ano para adquirir o restante. 30% vai continuar com o Colo-Colo, foi o que o Colo-Colo exigiu para poder negociar o jogador. E tá aí, ó, Alan Saldívia, zagueiro do Vasco, a nova contratação, a segunda contratação do Vasco. E a gente está esperando aí umas coisas assim mais impactantes, né, gente? Principalmente aí para o ataque, principalmente aí para o meio de campo, lateral esquerdo. Na volância do Vasco também está faltando opções ali também, principalmente para reserva. E tem informação aqui, cara, do Pablo Verratti. Eu acho que a gente vai perder o Verratti nessa janela. Parece que o Cerro Porteño aí, né, tá bem próximo de contratar o argentino. Parece que existe um outro clube também desconhecido, que eu já especulei aqui, que pode ser o Internacional de Porto Alegre, tá? É o Inter aqui do Brasil, de Porto Alegre, que fez uma proposta melhor para o Verratti, uma proposta salarial melhor.
Mas a princípio, olha, tem uma proposta, né, de um clube desconhecido, uma notícia aí do Atenção Vascaínos, que ofereceu um salário maior. Eu creio que seja o Internacional, porque teve essa especulação do Internacional estar interessado no Verratti, e a segunda opção do Internacional seria o Germancano do Fluminense, que inclusive lesionou o joelho, né? O Germancano aí parece que ele teve torção aí do menisco do joelho, se eu não me engano, vai passar por cirurgia, vai ficar aí quase uns 2 meses aí parado. Eu posso dizer aí 2 meses, né? Eles deram uma estimativa de 1 mês, mas talvez ele fique até 2, até voltar, fazer transição e tudo. Bota aí de 2 a 2 meses e meio parado, vai perder o início da temporada todinho, o Germancano, mas o Inter aí tem ele como uma segunda opção. Parece que o Cerro Porteño apresentou uma proposta aí de 130 mil dólares por mês para o Verratti, salário de 130 mil dólares por mês, na casa aí de 670 mil reais. Falo que o Verratti ganha aí em torno de 1 milhão no Vasco da Gama, só se ele aceitou reduzir, né, a pedida salarial dele, não sei, pode até ser. E as negociações com o Cerro Porteño avançaram e pode ser que concluídas a qualquer hora, cara. Então, nas próximas horas aí do dia, pode ser que o Cerro Porteño adquira aí, faça a contratação do atacante argentino aí, o Pablo Verratti. Falar da postagem aqui que o Verratti colocou, gente, eu vou colocar aqui rapidinho, olha só. O Verratti postou nas suas redes sociais, ele tinha postado, né, um vídeo ali que ele subia com a camisa do Cerro Porteño no início do vídeo e o lance do Vasco. Agora ele fez essa postagem aqui, ó, ele repostou os stories do SofaScore com os resultados dele, com os dados dele, tá? Eu trouxe aí num vídeo aí mais cedo, aí no vídeo curto, que o Verratti repostou o history aí do SofaScore com os resultados dele na temporada de 2025. O que será que ele quis dizer com isso daqui, com essa postagem, né? Os resultados dele. Será que ele quer dar alguma mensagem para a torcida do Vasco? Será que ele quer mandar alguma mensagem para o Vasco da Gama, no caso, para os dirigentes, né? Para o Pedrinho aí, para o Admar Lopes? Será que ele quer mandar alguma mensagem para alguém com essa postagem? Vai saber, né, cara? O cara repostou os dados do SofaScore, os dados dele, né, do SofaScore, né? Então, alguma mensagem aí, talvez ele esteja querendo passar. Eu trouxe aqui no vídeo curto, dá uma olhadinha aqui, que é mais uma mensagem enigmática aí do nosso Pirata da Colina. Pessoal, em contrapartida, parece que o Vasco já está de olho num outro centroavante aí pro lugar do Verratti. Se trata aí do tal do Andrés von Bergar. Ele é um argentino naturalizado esloveno, tá? Uma matéria aí do Diário Olé, lá da Argentina, dizendo que o Vasco negocia com o jogador de 31 anos e firmaria um contrato aí por 3 temporadas, tá? Ele está livre no mercado, ele pertencia aí ao São Lourenço, ele não optou por renovar com o São Lourenço, ele está livre, então ele viria pelos salários. No caso, o Verratti sendo transferido para um outro clube, no caso está mais perto ali o Cerro Porteño, abriria ali, né, um espaço na folha salarial. O Verratti, que se ele ganha na casa de 1 milhão e de repente o Vasco está oferecendo aí um salário aí na casa aí de 800 mil, vamos supor assim, né, ou 900 mil reais, que seja, e ele estava defendendo aí o São Lourenço, né, cara? Vamos dizer que, de repente, ele ganhava no São Lourenço aí na casa de, sei lá, de 200 mil dólares, 300 mil dólares, que vai dar em torno aí de... 300 mil dólares vai dar quanto, gente? 300 mil dólares vai dar 1,5 milhão? Não, eu não creio que ele... Se o Verratti ele vai acertar por 670 mil, ou seja, 130 mil dólares, né? Talvez esse von Bergar aí estaria ganhando na casa de 200 mil dólares, ou 150 mil dólares. Então vai ficar elas por elas, entendeu? Vai ficar elas por elas. De repente o Vasco vai ter até, né, ali uma folga ali na folha salarial, trazendo esse jogador, tá? Haja vista que o Corinthians e o Internacional também estão de olho nele, tá? O Vasco tem a disputa aí
do Corinthians, o Internacional. Esse jogador, inclusive, ele já foi especulado no Vasco lá atrás, na época da 777, quem se lembra, né? Esse tal desse argentino aí, o Von Bergar. E já não é a primeira vez que ele entra no radar do Vasco. Vamos ver, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo aí, porque o Vasco vai ter que repor, né, a falta aí do Pirata. Eu, sinceramente, cara, eu vou lamentar muito, cara, o Pirata ir embora do Vasco, sabe? Porque ele criou uma identidade com o Vasco, né, cara? Então, bom, é um atacante, se o Von Bergar é um atacante mais ou menos com as características dele, tem um pouco mais de mobilidade, creio eu. Só que o Verratti, ele já tá ali, né, cara? Ele criou aquele vínculo com a torcida do Vasco, com o Vasco, então é esquisito. Agora, até esse outro atacante criar essa identidade, isso trata também do argentino, né? Vamos ver o que vai acontecer, bola para frente, né? Que o Verratti seja feliz se ele for acertar o que for melhor para ele, né? Olha, pessoal, o Vasco ganhou ontem na Copa São Paulo de Juniores do I9 Futebol Clube por 3-1 de virada, né? O Vasco que saiu perdendo, eu estava acompanhando aí. O Vasco tomou o primeiro gol, chegou a ter dificuldades ali para poder se encontrar na partida, né? E o Vasco virou aí, o gol de empate foi do Bruno Lopes, que saiu machucado, inclusive, saiu até chorando, não sei como é que tá as condições dele, se a lesão dele foi muito grave ou se não foi. O outro gol foi do Pedro Augusto e o terceiro gol do Andrei Fernandes. Vasco, dessa maneira, se classificou para a segunda fase, vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto, lá na casa do Botafogo de Ribeirão Preto. Vai ser fogo, hein, cara? Vai ser complicado pra caramba. E esse time do Vasco aí, cara, é muito fraco, cara. Esse técnico aí, esse tal desse... como é que é? Não sei o que lá, Coropos. Porra, esse cara, assistente aí do Felipe no Bangu. Esse cara é horrível, cara. Esse cara é horrível, horrível. Mais uma vez eu esqueci o nome dele. Eu guardo o tal do Coróporos, sei lá. Esse cara é muito ruim, cara. E foi trazido daí pelo Felipe, né? Ele foi assistente do Felipe quando o Felipe foi técnico do Bangu. E no Vasco tem que acabar com essa história de paternalismo, né, cara? De botar amigo do amigo, o cara que trabalhou com um amigo do presidente. Tem que acabar com esse negócio dentro do Vasco. É por isso que muitas vezes, cara, eu vejo a venda da SAF aí com bons olhos, entendeu? Para acabar com esse tipo de coisa dentro do Vasco aí. Pessoal, Juan Esforza. Eu esqueci de falar do Juan Esforza aqui no vídeo de ontem. E o Vasco tem uns jogadores aí que ele quer negociar. O Juan Esforza é um deles. E parece que o São Lourenço está muito próximo aí de adquirir os direitos federativos do Juan Esforza. Foi levantada aí uma hipótese do New Old Boys, o ex-time clube dele, está querendo repatriar o Juan Esforza e perdoar aquela dívida que o Vasco tem com o New Old Boys, uma dívida adquirida através do próprio jogador, através do próprio Juan Esforza. Só que essa dívida, cara, ela entrou na RJ. Ela está na recuperação judicial. Ou seja, o New Old Boys, na verdade, ele estava querendo reivindicar essa dívida. Estava querendo tentar reivindicar essa dívida para ver se o Vasco pagava essa dívida para eles agora. Não era que eles estavam interessados na volta do jogador, não nessa janela. Eles não têm interesse no Juan Esforza nessa janela, tá? E o interesse do New Old Boys era reivindicar essa dívida ao Vasco da Gama, só que ela entrou na RJ, então não tem como. Eles vão ter que receber de acordo com o que está na recuperação judicial, ou seja, com juros baixos, a perder de vista 10, 20 anos. Então, só que é o seguinte, né, cara? O Vasco vai ter problemas aí. Quando o Vasco quiser contratar algum jogador do New Old Boys, ele vai enfrentar problemas porque ele não vai conseguir. Simplesmente esse clube já vai fechar a porta para o Vasco aí no futuro. Falar do David, gente. Olha, os empresários do David, parece que o David ele tem uma coisa acertada ali com o Vitória da Bahia para poder jogar lá por empréstimo. Só que os empresários do David, eles querem uma negociação por obrigação de compra se o jogador atingir aí um determinado número de jogos, tá? E não por opção de compra. O Vitória ele quer exercer o empréstimo do David por
por opção de compra. Chegar no final do empréstimo, ele tem a opção de compra e não a obrigação. Só que os empresários do David quer uma obrigação de compra, né? E quer também um contrato de 3 anos no final do empréstimo, que o Vitória exerça uma obrigação de compra em detrimento de metas ali, se o jogador fizer tantos números de jogos ali, e um contrato de preferência de 3 anos. Desse jeito, o Vitória não vai progredir aí com o negócio e vai continuar em imbróglio aí para ver se o David vai continuar no Vasco. É um outro jogador que o Vasco está querendo negociar, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí na situação do David. O Leandrinho, lateral esquerdo da base aí, o Vasco recusou a proposta do Al Sharjah, lá dos Emirados Árabes, tá? Eles alegaram que os valores são baixos e se o clube aumentar, talvez discutirá a venda do jogador, mas no primeiro momento o Vasco não vai negociar o Leandrinho com o Al Sharjah dos Emirados Árabes por alegar que o que foi oferecido ao jogador é muito baixo e não vai valer a pena. No caso do Piton, o Besiktas colocou a negociação em espera. Eles estão mais focados aí no tal do Nuno Tavares da Lazio, gente, tá? A primeira opção do Besiktas é o lateral esquerdo da Lazio, o Nuno Tavares, que ele está no valor de 15 milhões de euros. Vai entender isso, cara. É o dobro do que o Vasco está pedindo ali no Piton. Caso o acordo da Lazio não avance, o Piton é visto como certo. Então, assim, caso eles não progridam aí com o tal do Nuno Tavares, eles vão lá no Piton para tentar adquirir os direitos econômicos do Piton. Aí é que o Vasco tem que ser malandro, chegar e aumentar essa multa rescisória do Piton, botar o dobro para lascar eles, entendeu? Porque eles estão dando preferência aí pro cara lá da Lazio. Então, que eles vão lá contratar o lateral esquerdo da Lazio, né? Mas se não for à frente, aí eles vão virar a mira deles aqui o lateral esquerdo do Vasco da Gama, o Lucas Piton. Falando do Ryan, parece que a Lazio fez uma proposta por Ryan de 20 milhões de euros, com 5 milhões em bônus, tá? Claro que o Vasco não aceitou, porque o Vasco não aceita menos de 40 milhões de euros aí no Ryan, cara. Diz que a Lazio pretende, né, voltar a insistir e fazer uma nova proposta no Ryan. Ryan aí, cobiçado por todo mundo na Europa, todo mundo de olho na nossa joia da colina aí, no Ryan. Lá, porra, com esse valor aí, cara, 20 milhões e mais 5 de bônus, não dá nem para abrir conversa. Gente, novidades sobre a SAF do Vasco: apareceram novos interessados na SAF vascaína, tá? Diz que são os irmãos aí da família Gereissati, que tem interesse na SAF do Vasco. Tem uma ala da gestão atual do Vasco que quer viabilizar o negócio, tá? Além do interesse do Lamáquia, lá do Marcos Lamáquia, né? Agora apareceu aí os irmãos Gereissati. Se trata aí do Carlos e do Pedro Gereissati. Quem não conhece a família Gereissati, eles também atuam aí na esfera política, né? Eles são aí, devem ser filhos ou netos, não sei, do tal do Tássio Gereissati. Quem não lembra do Tássio Gereissati, é uma família lá do Ceará, tá? Eles se criaram lá na esfera política, lá no Ceará, né? Eles são bem conhecidos no estado do Ceará. E eles são representantes aí do Grupo Iguatemi. Quem não conhece, tem um Shopping Iguatemi lá em Vila Isabel, né? Que pertence ao grupo deles, Grupo Iguatemi S.A., e tem referência em setor de shopping, como eu falei, né? E ativos imobiliários de alto padrão. No meio político, como eu acabei de dizer, são do Ceará, né? E em 2009 eles já haviam se envolvido em uma estruturação aí de fundo de investimento voltado ao futebol, junto ao Célio Pinto de Almeida e Olavo de Carvalho, né? Olavo Monteiro de Carvalho. Em um projeto que buscava reforçar o elenco, né? E modernizar a gestão esportiva. Na época não avançou, então agora isso aí é uma reportagem, é uma informação do Dantesco, tá, cara? Do site do Dantesco lá no Twitter,
E ele traz esse interesse aí dos irmãos aí, Gereissati, na SAF vascaína, ou seja, mais um capítulo aí da SAF vascaína, apareceram aí outros interessados e vamos ver como é que vai ficar essa história. É claro, o Vasco aí na iminência de uma recuperação judicial, com as suas dívidas equacionadas, né? Um projeto aí de São Januário aí a todo vapor, aliás, está um pouco travado porque a SOD Capital ainda não adquiriu aí o potencial construtivo do Vasco. Então o negócio aí está meio sem data para acontecer, mas eu creio que vai acontecer a reforma de São Januário. Então aí interessados aí que não vão faltar, cara, para adquirir a SAF do Vasco da Gama, porque pegar um negócio equacionado bonitinho do jeito que tá é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito boa, tá? A lucratividade, o que vai render de grana para quem pegar a SAF do Vasco agora, é muito bom e é muito vantajoso. Esses caras também, eles não brincam em serviço, são caras de negócio, são famílias de negócio, são políticos. São políticos. É isso que me deixa aí com a pulga atrás da orelha, porque político você não pode acreditar, né? Haja visto o seu Osório, o seu Carlos Osório, junto aí com a porcaria do Salgado, com a porcaria do seu Jorge Salgado, que pegaram, que venderam o Vasco. Não dá para acreditar em político, gente. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mais outros interessados na SAF do Vasco aí, agora herdeiros aí da família Gereissati, vamos ver o que vai acontecer no futuro. As informações são essas, fique com Deus, tenha um sábado abençoado, fiquem ligados nos vídeos curtos e assistam também os vídeos longos aqui que tem muita informação para vocês. Fique com Deus, saudações vascaínas, e eu fui.